pessoal, sejam bem-vindos ao canal e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje falaremos da organização do Estado, começando com federação. O conceito de federação é a aliança de Estados para a formação de um Estado único, em que as unidades federativas preservam a autonomia política, enquanto a soberania é transferida para o Estado Federal. Traremos algumas características sobre o Estado Federal, de acordo com o autor Dalmo de Abreu Dallari. A primeira característica, por ele interpretada, é de que a base jurídica da federação é a Constituição e não um tratado. Isso porque os tratados ocorrem na Confederação e não no Estado Federal. Então, a base jurídica de uma federação é a Constituição. 2. Não existe direito de secessão, ou seja, nenhum dos Estados-membros podem se separar do Estado Federal, da União. A terceira característica é que só o Estado Federal tem soberania, pois as unidades federadas preservam apenas parcela de autonomia política. 4. Repartição de competências entre a União e as unidades federativas, fixada pela própria Constituição. 5. Poder político compartilhado pela União e pelas unidades federadas. 6. O indivíduo é cidadão do Estado Federal e não da unidade em que nasce ou reside. 7. Exige uma Suprema Corte ou Corte Constitucional que exerça de forma efetiva o controle de constitucionalidade para dirimir os conflitos e as divergências entre os Estados-membros ou entre um deles e a União. Este último é o entendimento da Carmen Lúcia de Antunes Rocha, atual ministra da Suprema Corte do país. Se você ainda não entendeu qual a diferença entre Estado Federal, Estados-membros e União, é só ter como exemplo o Brasil. O Brasil, como já foi dito, é um Estado federal. Os seus Estados-membros é como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Amazonas e outros estados. Estes são os Estados-membros que juntos formam o Estado Federal, chamado Brasil. Também podemos citar exemplos de países federalistas, como Canadá, México, Argentina, Suíça, Austrália, Índia, Rússia, África do Sul, Estados Unidos e o Brasil. A origem do federalismo brasileiro vem de diferenciação de dois tipos de federalismo: o federalismo por agregação e o federalismo por desagregação. No federalismo por agregação, podemos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, o qual existiam 13 colônias que se juntaram, e essas 13 colônias, como Estados-membros, dão poder a uma União. Elas se juntam e formam a União. Essa é a forma de federalismo por agregação, quando os Estados-membros cedem poder à União. Já no federalismo por desagregação, ocorre totalmente o contrário. Ou seja, um Estado unitário passa a ser Estado federal. Um Estado, um grande Estado, a exemplo do Brasil, de grande extensão territorial, divide-se em Estados-membros e a União, que era esse Estado unitário, passa a dar poderes, autonomia aos Estados-membros. Dá autonomia a São Paulo, autonomia à Bahia, dentre outros Estados-membros. As entidades federativas de um Estado é a União, os Estados, estes seriam os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Retratando o nosso caso brasileiro em específico, esses 4 são as entidades federativas. Das espécies de federalismo temos o federalismo rígido, o federalismo cooperativo, o federalismo nominal e o federalismo das regiões. Muito obrigado, este foi o vídeo de hoje e até o próximo. Valeu!